Olá, muito bem-vindos a mais um Oldcast, o nosso podcast sobre segurança e destino. Eu sou o Juarez Filho, estou aqui com meu amigo Alexandre Stanieski, com meu amigo Carlos Bernardo. Eles já vão falar, mas primeiro eu quero começar te convidando a seguir. Primeiro, se inscreve agora no canal do YouTube, aí na tela, em algum lugar onde você está. Se estiver na TV, no celular, no computador, clica em se inscrever no canal do YouTube e pelo outro aparelho, não usa o mesmo aparelho que você está assistindo o programa agora, vai lá no teu Instagram e segue @SouOldCast. SouOldCast no Instagram, SouOldCast no YouTube. E aí, Alexandre e aí, Carlos Bernardo, bem-vindos a mais um episódio do Oldcast. E aí, gurizada, tudo bem? Com alegria que estamos aqui de novo, né? Novo episódio. E no último episódio, né, a gente introduziu ali no final um assunto bem interessante, sempre contemporâneo, né? Estávamos falando sobre cosmovisão cristã, como vemos Deus, né, através da cosmovisão cristã. E aí nós estávamos falando da política, né? Como hoje em dia, dentro das igrejas, muitas vezes nós queremos que os políticos resolvam os nossos problemas, ou que eles possam criar leis, que eles possam criar mecanismos para proteger a igreja, enquanto, na verdade, nós deveríamos estar dependendo unicamente e exclusivamente de Deus, né? E isso também é cosmovisão cristã, quando nós aprendemos a enxergar a política pelos olhos da palavra de Deus, porque a política ela precisa ser uma ferramenta nas mãos de Deus para auxiliar o homem, mas não o homem depender dela, né? Tem que depender sempre do Senhor, a fim de que a melhor política seja feita naquele estado, naquela nação. E talvez, né, nesse sentido, por isso que muitas vezes nós nos deparamos com tanta corrupção, né, com tanto desvio de função, vamos colocar assim, né, a política sendo desviada de uma ação social para a nação, né, para benefícios de poucos, porque não é uma ferramenta sendo usada nas mãos do Senhor, porque a igreja, né, simplesmente larga, né? Não, eu quero um político para fazer algo para mim, mas eu não quero me envolver, né? Isso está errado. A política ela deve ser usada, né, através da economia, através dos trabalhos sociais, através da educação, para benefício do povo. Depois a gente vai aprofundar mais a questão, né? Mas a gente pode pegar a própria Suíça, os Estados Unidos, a Holanda, a Suécia, que foram países onde a reforma chegou, né, de maneira muito forte no início, e o pensamento reformado era exatamente esse: o Estado ele era separado da igreja, mas era um mecanismo que a igreja fazia uso quando a igreja pregava o evangelho, as pessoas se convertiam, e estas pessoas convertidas começavam a fazer parte da política e faziam mudanças radicais naquele país, naquela nação. E aí depois nós vamos falar do Abraham Kuyper, que foi um político e pastor importantíssimo na Holanda. Mas em seguida a gente entra, Bernardo. Muito bem, muito bem. Quero cumprimentar a todos também, meus companheiros de bancada. Eu quero fazer uma menção honrosa aqui, que hoje eu estou solito do lado de cada bancada, né? Então, mas graças a Deus por tudo e em tudo, estamos aí também orando pelo Felipe, para ele ter um bom descanso aí, né? Hoje não foi possível estar conosco, mas estamos aqui felizes e gratos a Deus pela oportunidade de a gente poder estar discutindo esse assunto tão importante e relevante na nossa vida, e que gera um monte de polêmica também, né? Eu me lembro que no último episódio o Alexandre tentou introduzir essa questão, e eu já interpelei, digo, não, vamos deixar isso aí só para um episódio, porque isso dá pano para manga, né? Então a gente vai, ao longo desses minutos, aí conversar sobre isso, como é que isso se aplica à nossa vida, como é que a gente percebe isso aí. Não sei se vocês conseguem perceber, mas todo mundo trouxe um livro hoje para indicar. Armado. Veio todo mundo armado, né? Então esperamos que saia coisa boa ao longo desse episódio aí, e que a gente possa trazer luz, né, ao entendimento também, a gente possa
trazer aquilo que está no nosso coração a esse respeito e como nós enxergamos a política, né? Como a gente está tratando essa questão da cosmovisão, né? Ao longo desses episódios, assim, como é que a gente enxerga o mundo, né? Nós aqui, todos, né, da bancada, inclusive o Felipe, que não está conosco hoje, a gente enxerga tudo pela luz da palavra, né? Com a nossa cosmovisão bíblica, com a nossa cosmovisão cristã. E não pode ser diferente na questão dessa política. Eu gostei muito dessa expressão que tu usou, dessa frase que tu trouxe, né? Em que a política é uma ferramenta, né, nas mãos dos homens, ou do cristão, vamos dizer assim, para que possa trazer algum benefício, algum alinhamento para a vida da comunidade em geral, né? Então aí está o cerne da questão, né? E de como a gente pensa que deve ser vista a questão da política, né? E que como isso está contaminado e corrompido na nossa realidade, né? E não é de hoje, né? É que eu acho que nesse sentido, né, Bernardo, muitas vezes a gente não quer se envolver, né? É aquilo, todos nós em outro tempo a gente queria eleger pessoas, né, para nos defender. Então vou escolher esse cara ou aquela mulher porque eles vão defender a igreja, né? Isso é uma visão contaminada, né? Uma visão errada. Se aquele homem, se aquela mulher de fato são convertidos, são cristãos, de fato até eles vão fazer alguma diferença onde eles estiverem, né, buscando o benefício da igreja, buscando o benefício do corpo. Agora, se respeitosamente eles forem um parasita dentro da igreja, simplesmente procurando votos, a gente vai estar depositando a confiança em pessoas que não vão trabalhar para o benefício do corpo de Cristo. E veja, quando eu estou falando do benefício do corpo de Cristo, eu não estou falando o benefício institucional de uma igreja, de uma denominação. A gente está falando em liberdade para pregar, a gente está falando em mecanismos, ferramentas para fazer trabalhos sociais, liberdade para isso também, né, para fazer trabalhos sociais, liberdade para poder ensinar da maneira mais livre possível, né? Ou seja, hoje a educação ela é estatal, né? A educação estatal é criada na Revolução Francesa, né? Uma revolução humanista, né? Onde retira o homem, ou melhor, retira Deus e coloca o homem no pedestal de ser adorado. E aí eles dizem, olha, nós vamos criar uma educação igualitária, estatal e igualitária. Tem vários pressupostos errados aí que talvez a gente fale mais adiante, mas não é uma educação cristã. Então nós precisamos de políticas públicas através de entes, né, de pessoas cristãs para buscar um benefício para toda a sociedade. Hoje, eu vejo que ao longo da história mais recente, vamos dizer assim, do último século, eu acho que a igreja, falando como um todo, não uma instituição específica, mas a igreja como um todo no Brasil, ela viveu dois extremos, né? Que era o extremo em que culturalmente se dizia em grande parte que política não deveria estar inserida no ambiente, na vida do cristão, porque política simbolizava simplesmente alguma coisa ruim ou corrupção, né? Ou alguma coisa que influenciasse negativamente dentro da instituição. E hoje nós vemos um exagero, muitas das vezes, daí falando das instituições, em seus posicionamentos políticos, e às vezes querendo trazer uma influência para a sociedade com base naquilo que nós acreditamos, mas de uma forma excessiva, que não é a forma equilibrada como as coisas devem ser e como a palavra de Deus nos ensina, né? E eu vejo que esses dois extremos, um é consequência do outro. Antes não se tinha essa cultura das pessoas buscarem conhecimento político e aí entenderem a importância que isso tem, a relevância que isso tem para a vida do cristão, para a sociedade também, e automaticamente não se criou essa cultura da educação política, de se entender essa representação, e aí hoje as pessoas às vezes não sabem como lidar com isso, né? Então a pergunta clara e objetiva, que eu já sei a resposta, obviamente, mas o cristão então ele deve se envolver com a política do seu país, com a política social. Sem dúvida,
sem dúvida. Mas não se envolver levantando uma bandeira partidária simplesmente, né, que é o que normalmente a gente faz. A gente escolhe A ou B, muitas vezes nem analisa qual é a panfletagem daquele partido, né, o que ele está propondo, e a gente vai cegamente atrás daquele líder. Isso é uma característica do Brasil, né, da América Latina em especial. Nós procuramos salvadores da pátria, né? Então eu quero aquele cara para salvar a minha casa, a minha igreja, o meu status quo, né? Ou seja, a maneira que eu vivo. Eu preciso daquele homem para isso. Não pode ser assim. Nós precisamos da política sendo influenciada por toda uma sociedade cristã, e havendo esta influência, seja da irmãzinha dos círculos de oração, né? Seja o irmão que canta, seja o pregador, seja o pastor, seja o padre, seja quem for o cristão, né? Toda a sociedade cristianizada. É uma palavra talvez meio agressiva, né? Para alguns, né? Mas tendo uma sociedade cristianizada, a gente vai poder influenciar a política para que ela possa ter um impacto na economia, né? Mas como assim na economia? Claro, quando eu tenho um político que ele entende qual é a necessidade do povo pela ótica bíblica, ele vai saber que ele precisa fazer políticas públicas que visem uma economia saudável, que traga liberdade para a pessoa investir, que traga liberdade para alguém ser contratado ou não, né, até mesmo demitir, se for necessário, políticas que desenvolvam um jovem para o trabalho, para os estudos, políticas públicas, novamente, que façam, como é que eu posso dizer, que estruturem uma educação mais sólida, visando um futuro mais promissor para aquele país. E é tudo que nós não vemos. Se for partir apenas dos princípios básicos da fé cristã, é o quê? É a ética, a honestidade, você não prejudicar o seu próximo, você não cobiçar o que é do seu próximo, você ser transparente naquilo que você faz, você honrar a Deus com as suas ações. Então, simplesmente os princípios básicos da fé cristã seriam suficientes para trazer uma construção de uma sociedade melhor e mais justa, né? E aí, se nós formos entrar de fato nas doutrinas bíblicas, nós vamos em coisas muito mais profundas, né? Com certeza. Eu ia te fazer uma pergunta até, ou pedir para que tu pudesse fazer uma explanação para a gente aqui, já que tu é o nosso mestre nessa questão. Mas eu acho que a gente poderia voltar lá no princípio, assim, né? Tu falou ali sobre a questão da educação, né? E eu acredito que, se Deus permitir, a gente vai ter um momento, pelo menos um episódio exclusivo sobre isso, sobre essa questão da educação. Tu falou sobre a questão da instituição da escola, né? A gente estava comentando antes sobre isso também, quando foi instituída essa questão da escola, que aparentemente parece ser algo tão bom, né, tão saudável. Afinal de contas, vamos educar todo o povo, vamos trazer trazer o acesso à educação a todos indistintamente, né? E ao longo do tempo isso a gente percebeu que foi uma instituição criada e passou a ser usada. Talvez lá no princípio não tenha sido essa a intenção, ou foi, né? Mas a gente percebe que ao longo do tempo a questão da escola ela foi sendo utilizada como não apenas trazer a educação, mas sim a doutrinação, né? E daí tu considerar que trazendo essa questão da educação para um povo que é leigo, que é mais humilde, que tem uma dificuldade maior na questão cognitiva, talvez até de entendimento, de interpretação, tu tem uma facilidade de condução dessa massa, né, dessa população, para um conceito ou um entendimento único, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Ao longo do tempo, tu foi ensinando geração após geração, e induzindo um pensamento neles de que o Estado era um baita de um pai, né? Então, o Estado era quem poderia me garantir uma vida estável,
O Estado poderia me garantir acesso à saúde, o Estado vai me garantir o acesso à educação, o Estado vai me garantir o acesso à segurança. Então, tudo aquilo que é precioso para o ser humano, que é sair da ignorância, né? É ter um ambiente seguro para criar sua família, é ter acesso a coisas que talvez não tivesse de outra forma. Ao invés de tu ter isso depositado na confiança em Deus e na certeza de que Ele está conduzindo a tua vida e vai te dar condições para alcançar os teus objetivos, à medida que você deposita a sua fé nele, o salmista diz isso, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Isso não é só questão religiosa ou de bênçãos espirituais, isso diz respeito à vida integral do ser humano. Então a gente deixou de crer nisso e começou a depositar. E aí começou e eu não vou nem entrar na questão de igreja e Estado, aí começou a divisão e a partilha do que antes era uma vida integral do ser humano, de fidelidade a Deus e como Deus influencia na sua vida e conduz a sua vida, começou aquela vida paralela. Então eu vivo uma vida de cristão para a igreja no domingo ou no final de semana, né? E vivo também uma vida paralela a isso para a minha vida secular, vamos dizer assim. Eu vivo para o meu trabalho, eu vivo para a escola, para a faculdade, para a criação da minha família, para a construção da minha casa, para a aquisição dos meus bens, e Deus está em paralelo a isso. Para quando eu preciso dele, para alimentar o meu espírito, eu vou na igreja. Não quero dispersar muito o pensamento, mas ampliar nesse sentido. Eu gostaria que pudesse falar para nós sobre essa questão, assim, como que se deu ao longo do tempo isso, né? E, vamos considerar aí o início da educação formal, vamos dizer assim, com a criação das escolas, né? Como é que se desenrolou isso, né? Se puder dar um panorama para nós, assim, chegando, não sei se estou te apertando, mas... Não, vamos lá. Mas eu acho que é legal, porque daí vai nessa questão, porque não é só chegar aqui e falar, porque a política é boa e nós temos que se envolver, tá, mas por que a gente deixou de querer se envolver nisso? Ou ainda aquela expressão, né, política e religião não se discute, né? Eu tenho uma citação para essa frase. Vai lá. O doutor Valmir Nascimento, ele fala justamente sobre isso. Ele traz justamente isso aqui, vai dar um corte, viu? Olha aí. Quem diz que política, religião e futebol não se discute, ou é um político leviano que se aproveita da ignorância do povo, ou é aquele crente cético que não tem argumentos para defender as suas próprias convicções, ou é o torcedor daquele time que perdeu. Exato. Então, justamente, normalmente quem diz que política e religião não se discute é alguém que se sente desfavorecido em relação a esses assuntos. Perfeito. Pessoal, muito boa aí a provocação do Bernardo. Eu acho que é importante ressaltar primeiro o seguinte: a gente não está aqui querendo, nenhum de nós, né, ser especialista em nada, de forma alguma, e nem te provocar, você que está nos ouvindo, nos vendo, a te confrontar de alguma forma negativa. Não, a gente quer te fazer pensar e talvez, se você já não faz isso, buscar se educar por conta própria, né? Não depender de terceiros, mas procurar estudar, comprar livros, ir para a internet, para sites de qualidade, perfis de qualidade, e procurar aprender alguma coisa qualificada. É um incentivo, né? Um incentivo, exatamente. A provocação do Bernardo é importante porque, por mais que a gente não está aqui hoje focado na educação, né, mas sem educação de qualidade, nós não temos pessoas pensantes. E se nós não temos pessoas pensantes, nós não vamos ter política de qualidade, nós não vamos ter cristãos qualificados, porque não vão nem interpretar a Bíblia. Mas é uma bobagem que eu estou falando? Não. Ainda essa semana passada, saiu que 70% dos jovens nas faculdades são analfabetos funcionais. Ou seja, leem, mas não conseguem interpretar o que estão lendo. Saiu também que as crianças até o 9º ano, se eu não me engano, eles têm um vocabulário de 23 palavras por minuto, uma coisa assim. É muito pouco.
Tá? E isso muitas vezes nós vemos nas igrejas. Né? Quando uma criança vai ler a Bíblia ali, se gagueja, tem dificuldade para falar palavras simples. Por quê? Porque a educação ela está destruída. E não é algo só no Brasil. Estados Unidos está passando por isso também. A Europa também. Né? E isso é proposital. Por mais que talvez você não queira acreditar, mas é proposital. Novamente, vamos citar, né, o C.S. Lewis, em vários livros dele, ele cita a questão que, né, a educação ela é gerenciada por um pequeno grupo de pessoas para manipular milhões e milhões de pessoas. Citando aqui o Agostinho de Hipona, que o Franklin Ferreira coloca no livro dele, né, Contra a Idolatria do Estado, veja o que ele diz aqui, preste atenção. Agostinho de Hipona, tá? É novinho, novinho. É bem novinho. Mas olha só que profundo isso aqui, gente. Aquele nosso inimigo era leão, quando se enfurecia abertamente. Agora é dragão, quando ocultamente arma ciladas. Como nossos pais, era necessária paciência no combate contra o leão. Assim, precisamos da vigilância contra o dragão. No entanto, a perseguição, seja do leão, seja do dragão, nunca cessa para a igreja. E é mais temível quando engana do que quando se enfurece. Tá? Naquele tempo, queria forçar os cristãos a negarem a Cristo. Agora, ensina os cristãos a negarem a Cristo. Então, coagia, agora ensina. Então, introduzia violência, agora insídias. Aparecia então furioso, agora mostra-se insinuante e dificilmente aparenta o erro. O que esse cara está dizendo? Ele está dizendo que nós somos ensinados a negar a Cristo. Exato. Nós somos ensinados a negar a palavra de Deus. E quando nós somos ensinados a isso, eu posso aceitar o aborto. Eu posso aceitar as drogas como uma política pública de Estado que vai acabar com a violência. Eu posso aceitar tanta bobagem e porcaria que é colocado através das mídias, através da televisão, dos meios de comunicação tradicionais, dizendo que é algo bom. Né? Então, assim, nós precisamos de uma educação qualificada para termos cristãos, para termos políticos, para termos uma sociedade de qualidade. Senão, nós vamos continuar a ser enganados. E para isso, nós temos que acordar. E só para, ainda, em cima do que tu colocou, tem um livro chamado Esquizofrenia Intelectual, de um autor chamado Rosas John Rusdoni. É um americano, já falecido, e ele escreve na década de 60, para o governo americano, lutando contra a influência da então, que existe até hoje, a então família Rockefeller na educação americana, onde a família Rockefeller contrata especialistas para fazer relatórios para o governo americano dizendo que a educação tinha que ser igualitária e estatal. Igualitária e estatal. Vamos lembrar que os Estados Unidos, né, Estados Unidos são vários estados independentes, cada um com a sua política, mas tem uma influência do governo federal. Então essa família faz esse relatório para que a educação viesse de cima para baixo. Para quê? Porque eles precisavam de operários. Eles precisavam de pessoas com a qualificação que eles queriam. Não o que o pai queria ensinar, o que a igreja ensinava, não. Era o que eles queriam. Então esse cara, o Rosas John Rusdoni, era advogado. Ele começa um embate em vários estados, nos tribunais, para que se pudesse resgatar a educação clássica nas escolas e as famílias pudessem ter o ensino domiciliar. Ele ganhou em vários estados. Né? Os juízes disseram, olha, vai ter educação estatal, mas haverá colégios que vão poder escolher a educação clássica e haverá famílias que poderão ensinar em casa. Isso fez com que, naquele período, né, as famílias pudessem fugir da mão do Estado, dizendo que você deve ou não deve aprender. E isso é importante
nós salientarmos. O Estado não deve dizer o que nós devemos aprender ou o que nós devemos ensinar aos nossos filhos, mas a tradição cristã, a palavra de Deus, deve ser sempre o nosso norte para ensinar os nossos filhos, a educar os nossos filhos de acordo com a palavra de Deus. Não sei se eu respondi a tua. Não, perfeito. Não especificamente ali o panorama, mas eu creio que muito profundo e eficaz essa tua fala aí. E eu queria só voltar nessa questão do que a gente chama de autodidatismo, né? Eu gostei muito que tu falou assim, o Estado não pode dizer o que a gente pode aprender, né? E realmente é isso, né? Então, e fica aqui o alerta, não espere que a escola te ensine a estudar ou as coisas corretas a serem estudadas, né? E aí a palavra de Deus ela traz essa liberdade para nós, né? E nos ensina isso. Busque o conhecimento, renove a tua mente, obviamente pela palavra, mas esteja atento às situações do mundo e busque conhecer as coisas, né? Isso aí que tu falou, dessa família aí, e não é só na educação, são em vários, em todos os aspectos da sociedade eles estão envolvidos, né? E tu imagina se isso, o quanto de benefício já foi conquistado nos Estados Unidos a partir do posicionamento desse senhor aí, né? Trazendo essa liberdade para as famílias, né? E a garantia dessa liberdade, né? Porque a liberdade todos temos. O problema é que o Estado ele vai cerceando isso de formas muito sutis, como o dragão, né? Nos ensinando a negar. E eu só queria fazer antes do Juarez mencionar, eu trouxe também um livrinho hoje, né? Eu gostaria de indicar, porque a gente começou essa leitura lá em casa já há alguns dias, A Fé Cristã sob Ataque, né? O cristão em uma cultura hostil ao Evangelho, de Wood Bauchan Jr. E ele menciona sobre as questões, essa questão dentro da academia, né? E ele fala especificamente de faculdades de teologia, onde muitos dos mestres que estão lá ensinando teologia, vamos dizer assim, já têm o pensamento contaminado, né? Onde a verdade absoluta da palavra de Deus já não é mais tão absoluta assim, aonde aquilo que a gente falou no outro episódio sobre a questão do relativismo, né? Veja bem, não é bem por aí. O Jesus que é literalmente escrito e descrito na palavra, ele não era bem assim, né? A gente mencionava sobre um texto antes que ele fala sobre... ele cita ali um autor, né, um professor, que em um de seus livros expressa isso. Eu não acredito que Jesus realmente nasceu de forma virginal. Ou que qualquer outra pessoa tenha nascido assim, a não ser na mitologia. Pensem, um professor mestre de teologia afirmando isso, e não num discurso, mas em uma literatura. É um Deus falando. É um Deus falando. E a gente está dentro disso, levando os nossos filhos para isso, né? Que eles estejam em ambientes assim. E daí, olha a importância, eu acho que hoje vai permear sobre isso, política e educação, porque juntos. Não tem como separar uma da outra. Né? E o Estado, ele acaba tendo as suas ideologias, acho que eu vou usar essa expressão, reforçadas por todos os outros meios em que nós somos cercados, porque aí vem através da educação nas escolas, aí vem dos ambientes universitários, vem através da cultura, porque também é inserido dinheiro público nas mídias, nas grandes emissoras, nas grandes instituições de mídia, justamente para reforçar esse vínculo ideológico, e aí isso vai sendo reforçado na escola, na universidade, na televisão, nas músicas, nos clipes musicais, nos filmes, e aí chega um ponto que, se nós não tivermos de fato essa estrutura educacional em casa, se nós não tivermos essa liberdade que está tentando ser cerceada pelo Estado, de fato não vai haver criança ou família que resista a essa força educacional, né? E aí entra de fato a importância do cristão, a verdadeira importância do cristão estar envolvido e inserido no mundo das ideias e nas discussões no meio político,
não é para poder dizer para aquele que não exerce a mesma fé que eu como ele deve proceder. Isso eu posso discordar, posso manifestar minha opinião, mas não é através da política que eu vou convencer alguém a alguma coisa. Mas é principalmente para garantir que eu, exercendo a minha fé, tenho o direito de eu educar o meu filho. Eu dizer para o meu filho a forma como ele deve crescer, a forma como ele deve seguir a sua vida, e educá-lo conforme os princípios da minha fé, e não o Estado dizer para mim que a forma como eu devo educar o meu filho, como vocês bem falaram. Esse é um dos exemplos, né? Sim. Entre tantos. Porque é importante, né? A gente escuta muito isso assim, o Estado é laico. De fato, o Estado ele é laico, mas ele não pode sufocar a minha religião, né? Ou outras religiões. Ele tem que dar liberdade para que dentro da escola se ensine o cristianismo, né? Hoje não é feito mais isso. É permitido se ensinar outras religiões, mas não o cristianismo. Verdade. Né? Agora, nos Estados Unidos, estão começando a resgatar esse princípio de ensinar a palavra de Deus dentro das escolas. Alguns estados já tomaram essa providência, e eu acho que eu vi também semana passada o Congresso americano aprovando uma lei, né? Ordenando que o ensino cristão volte para as escolas públicas. E isso é um processo, gente. A gente vem há décadas. Se retirou o ensino cristão das escolas, se retirou a ética, a moral. Depois de mim, o Bernardo é o mais velho, eu não sei se ele chegou a pegar educação moral e cívica nos colégios. Cara, a gente aprendia questões éticas. Eu não sei dentro do colégio. Eu não sei se é porque eu morava em cidade pequena, mas eu peguei essa época aí. Você pegou? Peguei. Interessante. Na minha época era OPV, Organização para a Vida, o nome dessa disciplina. Interessante. Tu vê, eu já não peguei isso aí, hoje eu sou um pouquinho mais velho que tu. Mas pra tu ter uma ideia como é distinta, né, de um lugar para o outro, a educação, né. Eu queria fazer um comentário em cima dessa questão da educação, continuar falando sobre isso, obviamente, mas a falta de educação com base sólida me constrói como um ser humano raso, né? Então, eu vou para a escola para cumprir uma tradição ou uma obrigação, porque hoje em dia a criança com 4 anos é obrigada a ir para a escola, para a pré-escola, que seja. Então, eu vou lá cumprir uma lei, uma obrigação que eu tenho que ir lá. Aí eu recebo lá, e a gente viu como foi ridículo que se recebeu ao longo da pandemia, como ensino, né, na pandemia. E eu vou lá e cumpro aquele currículo, tiro a minha notinha no bimestre, no trimestre, passo de ano. Hoje em dia não se pode mais rodar criança, né? Não se pode mais reprovar, não sei se ainda isso está em voga, mas eu creio que sim. Aí se dá crianças que não têm mais do que 20 palavras de vocabulário, crianças que chegam no ensino médio e não conseguem interpretar um texto, né? Com quem tu não consegue trocar uma ideia, a criança não se expressa, não conversa, né? Tu vê jovens hoje que não conseguem conversar pessoalmente assim, mas no celular destroem um telefone, né? Então tu vê que isso vem se perpetuando, a criança se cria assim, e o que acontece? Eu me crio num ambiente em que eu me construo assim como alguém que não consegue pensar. Olha só, nós estamos falando aqui de 3 homens aqui que têm para cima de 30 anos, né? Então, a gente pegou um tipo de escola diferente do que é hoje, obviamente, né? O Alexandre um pouquinho mais diferente. Mas o que eu quero dizer com isso? A gente teve muita coisa boa ainda, teve muita coisa boa, né? Mas já começou a experimentar muita coisa ruim também. Aquele abandono, né? A falta de investimento também. O professor, daí a gente está falando sobre educação, mas vamos chegar na política, né? Eu me lembro muito bem do ensino religioso, por exemplo, que nós tínhamos na escola. Em certa oportunidade, eu já no ensino médio, uma professora de ensino religioso, que ela não era de ensino religioso, ela era uma outra. Daí, na disciplina de ensino religioso, era qualquer professor que tivesse uma carga horária disponível.
Então ela chega no final do bimestre, né? A gente não teve praticamente nada de atividade naquela disciplina, e ela senta na sala de aula e ela precisa fechar as notas do bimestre. E ela começa a perguntar para cada aluno quanto acha que merecia tirar. Cara, isso é real. Aconteceu comigo isso. Aí ela chegou na minha vez e me perguntou: ô Bernardo, quanto é que tu acha que tu deve tirar em ensino religioso? Eu digo 10. 10, professor. E ela estava anotando, nem perguntava, nem olhava para o aluno. Daí, quando eu disse que merecia 10, ela parou, olhou para mim: tu acha que merece 10? Eu olhei para ela e disse assim: eu acho sim que eu mereço 10, professor, porque dentro dessa sala de aula aqui, quem sabe mais de religião que sou eu, já não me leva a mal, pode me dar 10 aí. Cara, e ela me deu 10. Então, olha, então há um desleixo, e não é de hoje. Há um desgaste. Aí tu vai querer dizer: o professor não é valorizado, a estrutura da escola não é adequada. Cara, mas não é só isso. Não é só isso. E no né? mundo, assim, falando pela lógica, a gente sabe que no mundo espiritual, naquilo que nós cremos, as coisas não vão somente pela lógica, né? Mas na lógica hoje, existe um bloqueio social, existe uma certa objeção muito forte à fé cristã que não se tem a outras religiões, né? Então você pode se falar de tantas outras coisas, mas quando você vai trazer alguma coisa que se caracterize como cristã, já há uma certa retração, né? No meio político, falando no meio educacional, a gente já vê que as pessoas que estão envolvidas ideologicamente na instituição do Estado, na instituição educacional do Estado, elas já têm esse bloqueio e já trazem trazem uma forma de tirar aquilo do debate, né? E aí você falou sobre o Estado ser laico. O Estado ser laico é você poder debater sobre economia, poder debater sobre esporte, sobre cultura, debater sobre questões de educação e, inclusive, debater sobre religião, né? Eu concordo e eu estou batendo muito nessa tecla porque essa é uma das principais coisas que se fala quando vai se criticar uma pessoa cristã no debate político. Eu concordo que o debate político ele não pode se sustentar somente na perspectiva do cristão. Ele deve trazer outras pessoas para outras vieses, outros pensamentos diferentes, outras religiões também, para se debater na construção da sociedade, porque a sociedade em si não é sustentada e não é feita somente de cristãos. Agora, não se pode excluir o cristão do debate político, porque o Estado é laico, mas o Estado é laico para todos, menos para o cristão. Então, isso é algo que eu estou reforçando nessa conversa, porque é algo que muito se vê hoje na sociedade, falando, vamos falar do Brasil, que é onde a gente está, onde a gente sente na pele, mas né? Por que é contra o cristão? Por que o cristão, porque o que acontece? A primeira coisa que se faz é menosprezar a fé. Não, tu é crente, tu não pode falar de política. Como se o fato de eu crer em Cristo e eu professar a fé em Cristo me tornasse um sub-humano, uma pessoa irracional, uma pessoa com baixa capacidade cognitiva, e muito pelo contrário, é a liberdade em Cristo que me permite enxergar o mundo além do que os olhos veem, né? Então há aquela questão do menosprezo pelo cristão, e daí tu foca nisso, né? Os contrários, vamos dizer assim, e daí inibem o teu comentário ou a tua perspectiva a respeito daquele assunto, qualquer que seja, da comunidade em si, né? Porque tudo que é discutido na política é em função da comunidade. Dentro da comunidade tem os cristãos, tem, enfim, de todas as religiões, como tu falou. Então aquela política, aquela lei, ela é criada teoricamente deveria ser assim, em benefício de todos, e não de uma faixa. Daí vem naquilo de defender o meu grupinho, né? Então, esse negócio assim do debate político ser construído em cima de várias opiniões, sim, concordo contigo. Mas a gente precisa mais do que nunca defender que o ponto de vista correto, e aqui a gente está batendo nisso, Perfeito.
é o ponto de vista bíblico Com certeza, com cristão. certeza. E assim, ó, a gente não pode ter receio disso. Esses Perfeito. dias a gente viu um vídeo do Hernandes Dias Lopes falando sobre a questão do jovem na faculdade, né? Um jovem que foi interpelado pelo professor e dizia lá, questionando a fé dele, né? Então, e ele diz assim, o jovem cristão não precisa ter receio, medo ou vergonha de defender a sua fé. Ou como se fosse algo de uma subeducação, ou algo assim, tipo, não, nós temos pensadores, nós temos estrutura, nós temos literatura, embasamento para defender a nossa fé, mas não que tu vai sair defendendo a fé. Na medida em que tu é provocado, ter argumentos para manter o teu pensamento e ter argumentos para não, eu creio por isso e por aquilo. Aí, como é que eu vou ter uma criança ou um jovem, vamos dizer jovens, né, capazes de defender a sua fé, jovens que não frequentam culto de estudo, escola bíblica dominical, ou não dedicam por si só o conhecimento, a busca do conhecimento em casa pela literatura, né? Tu vê assim ó, a dificuldade como com que eles se dedicam na busca do conhecimento, né? Se dedicam muito na busca do conhecimento secular, vamos dizer assim, para enfim ter a sua profissão, né? Se formar em alguma coisa. Isso é importantíssimo, é importantíssimo também, mas e relegam a busca do conhecimento teológico a um segundo plano, ou fica para aquele que, eu vou querer ser pastor, vou querer ser obreiro, daí ele vai buscar fazer um curso teológico básico, médio, avançado, aí vai para o bacharel, né? Esses dias atrás eu vi um amigo meu se formou mestre em teologia, né? Então, cada vez menos tu vê pessoas buscando isso, né? Então, quanto mais o jovem, né? E se um jovem hoje, por exemplo, não, eu vou estudar teologia, cara, os próprios crentes já vão dar risada dele, tá? Mas tu vai ser teólogo? Só para deixar o Alexandre falar que ele tá se coçando ali, ele quer falar uma coisa importante. Vai lá. Mas é justamente por isso que eu falei dessa estrutura, porque as coisas se formaram e se montaram de uma forma que é para criar esse medo do cristão e manifestar aquilo que ele acredita. Exato. E falar aquilo que ele acredita. Eu acho que não é nem medo, cara. Um receio, vergonha. Né? Eu acho que ele não sabe expressar. Veja que a gente falou antes, né, que a Revolução Francesa tirou Deus e colocou o homem no lugar. Tudo acaba no homem. Mas, na verdade, esse homem é o Estado. Né? Então, o Estado supre, que a gente falou antes, supre a educação, o Estado supre a segurança, o Estado supre o alimento, o Estado supre todas as coisas. E, nesse sentido, nós somos influenciados a ser preguiçosos. Né? Não porque nós queremos, mas a gente foi levado a isso. A história do dragão, né? Que antes matava e agora ensina a ser preguiçoso. E nesse sentido, a gente para de pensar, a gente para de refletir, a gente para de analisar as questões. Por exemplo, há 2 semanas atrás, saiu uma notícia que a Austrália havia aprovado uma lei parecida com as leis chinesas, tá? Uma lei que diz que os jovens até 16 anos não podem acessar mídias sociais. Tá? Alguém pode dizer assim, legal, parabéns. As mídias sociais são um lixo. E vocês sabem, eu sou o primeiro a falar que as mídias sociais realmente são um lixo, influenciam as pessoas negativamente, tornam elas preguiçosas, escravas, né, da mídia social. Mas não é o Estado que tem que dizer isso. Eu tenho que ensinar isso na minha casa para os meus filhos, para a minha família, que eles não podem ser escravos de um aparelho eletrônico, escravos de uma aplicação, né, de um aplicativo criado por uma empresa que tem interesse que eu fique conectado. E tem cristão batendo palma. Eu não critico assim tão diretamente essas pessoas, mas a nossa reflexão tem que ser sempre o seguinte: o Estado ele deve ser o agente de liberdade, não de restrição. Tá? Ele vai ser um agente de restrição no momento que eu fizer algo errado. Infringir uma matar, estuprar, cometer algum ato ilícito. Né?
Mas não é o Estado que tem que dizer como eu vou educar meu filho. Não é o Estado que vai dizer o que o meu filho pode ou não pode ver. São os princípios que eu vou levar dentro da minha casa. Mas como que eu vou refletir se eu não paro para ler nem a Bíblia? Como é que eu vou fazer essa reflexão? Se eu nunca parei para ler o Salmo 119, um salmo gigante que está falando sobre a palavra de Deus, e ninguém percebe, muitas vezes, né, que no final do salmo, último versículo, o salmista está dizendo que ele é um desviado. Ele passa todo o Salmo 119 defendendo a palavra de Deus, dizendo que os ímpios escarnecem dele, porque ele ama a palavra. Enfim, o Salmo é gigante, né? Mas no final ele diz para o Senhor ter compaixão dele, porque ele está desviado. Se as pessoas não param para ler um Salmo, como é que elas vão refletir nas questões da vida, nas questões de lei, de ordem de uma sociedade? Não tem como, o teu voto vai ser inútil, não vai servir para nada. E aí o Estado vai deixar de ser abençoador, uma ferramenta nas mãos de Deus para abençoar, e vai passar a ser um dragão que vai nos perseguir. Exato. Perfeita análise. E aí, o que a gente vai falar depois disso aí? Eu posso fazer uma polêmica aqui? Não, traz aí. Mas a culpa é do Franklin Ferreira aqui que está citando, tá? Um dia a gente traz ele aí para ele se explicar. Ele cita Bento XVI, tá? Olha só, quando a política pretende ser redentora, promete demais. Quando pretende fazer a obra de Deus, não se torna divina, mas demoníaca. Então, assim, a gente não pode esperar da política natural as soluções para a vida. Eu falei antes do Abraham Kuyper, né, que foi um pastor que viveu na Holanda, e em um determinado momento ele começa a se envolver na política. Ele e mais outros fundam um partido chamado Antirrevolucionário. Com a fusão, com a criação desse partido, ele evita que a Holanda passe por uma revolução francesa também. Olha só a importância de um político de fato crente. O cara funda um partido e evita que o país caia numa revolução. Tá? Como primeiro-ministro, ele vai... como primeiro-ministro, no caso da Holanda. Ele vai criando políticas de Estado para abençoar o povo. Fazendo-se uso de tanto ministros quanto legisladores não crentes, porque é uma verdade, acaba tendo, por mais que a gente creia e entenda que, na verdade, a sociedade tem que estar evangelizada, mas, eventualmente, tu vai ter políticos, legisladores, promotores, juízes não crentes. Mas, quando tu tem um político de fato crente, ele vai influenciar estes entes do Estado para abençoar um país. E foi o que ele fez. Ele abençoou a Holanda, evitando que a Holanda caísse numa revolução, porque ele era de fato um cristão, né, levando a palavra de Deus e gerando a liberdade dentro da Holanda. A partir do momento que ele deixou de ser primeiro-ministro, ele criou uma universidade de liberdade religiosa. Porque no momento que ele deixou de ser ministro, começou a ter ali algumas rusgas, né, com os cristãos, e o cristianismo começou a ser deturpado. Exatamente o que tu leu aqui. Tá? Começou a ser modificado. Então ele cria uma faculdade onde se pregava a liberdade cristã, né, e aí ele começou novamente a evangelizar a sociedade. Então nós precisamos de pessoas assim, uma sociedade cristianizada e a igreja influenciar a política e não o contrário, não a política influenciar a igreja. Você falando disso, eu me lembrei da história de José. Porque José foi sozinho para o Egito, né? A família dele venderam ele, foi né? Levado, os irmãos, né? Venderam ele, né? Foi e aí levado. José, quando ele foi enviado para o Egito, ele passou pelo que passou pelo presídio, depois teve o rolo lá com a mulher de Potifar, que ele teve que fugir, e aí ela enganou todo mundo, ele foi preso de novo. Mas quando José chegou a ser governador, através da sua fé, né, e por ser um homem temente a Deus,
Deus abençoou o Egito através da vida de José. O José simplesmente permanecendo temente a Deus, mantendo seus princípios, seus valores, o Egito foi abençoado a tal ponto que o povo de José passou a ser abençoado também. Porque eles vieram durante o período de seca lá, o período de muita falta no mundo, de alimento. A família dele veio para o Egito, ficou lá, foi abençoado, se multiplicou. Foi um povo que acabou se tornando mais próspero dentro do Egito que os próprios egípcios, só que por eles se misturarem novamente com a cultura egípcia, por permitirem que se contaminasse com aqueles deuses, eles se tornaram escravos dentro do Egito. Então você vê que se tornou meio que um ciclo, né? Um homem temente a Deus veio para o Egito, Deus abençoou o Egito através daquele homem, o povo de Deus foi abençoado através daquele homem, só que o povo de Deus se perdendo por aquela cultura, por aquela pressão social daquele país, automaticamente se tornou escravo novamente. E aí Deus vai levantar politicamente depois Moisés. Aí depois a gente pode citar Daniel também, né? Perfeito. Então, toda vez que Deus quer fazer um mover com o seu povo no meio de uma nação, Deus levanta um homem, muitas das vezes no meio político, e abençoa tanto o seu povo quanto a nação como um todo, né? Para glorificar o nome de Deus. A gente vai trazer a história de Daniel, né? Também. Glória a Deus. Tu falou e eu estava pensando nisso aí também. Eu me lembrei da história do Daniel. José também, obviamente, mas o Daniel muito especificamente, né? Porque vamos fazer um paralelo. Agora a gente estava falando sempre até agora falando sobre exemplos mais atuais, né? Fora do texto bíblico, mas que faz parte já da história, da nossa história. Né? Mas de repente a gente pode abordar agora a partir desses exemplos bíblicos, né? Tanto José lá dentro do seu contexto. José, por exemplo, vamos analisar a história de José, um dos filhos de Jacó, né? Criado, amado pelo pai, né? Paparicado pelo pai, mas em momento algum foi criado para ser governador. O que o pai dele expressou amor pelo guri, falou obviamente da fé em Deus, né? O guri novo já tinha sonhos, né? Deus mostrava para ele o que ia acontecer através de sonhos, né? E ele com uma fé pura e ingênua, talvez, de compartilhar com seus irmãos, e aí, depois, agora, hoje que a gente sabe toda a história, de começo ao fim, a gente entende que era tudo um plano de Deus, mas na época, por exemplo, ele lá, né, exposto àquele ambiente familiar, Deus falando com ele, uma fé pura, genuína, crendo piamente em Deus e tudo que Deus estava falando a ele através dos sonhos, né? Então, Deus conduz ele, né, àquele momento em que perseguido pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos, e a princípio a história dele tinha acabado. E deu, daqui para a escravidão, vai morrer lá escravo, e deu para os cocos, né? E lá naquele lugar, Deus conduz ele para um ambiente, né, em que ele é... E daí a sua formação, vamos dizer assim, intelectual, de caráter, de moral, de ética, coloca ele como governador da casa do Potifar. Então ele já estava numa posição de honra ali, mesmo sendo um escravo, vamos dizer assim, um servo, mas ele já estava alcançando uma posição de honra dentro da casa, a ponto de gerar, né, aquele sentimento na mulher do cara para tentar ele, né? E ele, pela sua fidelidade a Deus, pela sua fé em Deus, foge da tentação, né? É novamente perseguido, preso e esquecido na cadeia. Lá, naquele ambiente hostil, pela sua fé, pela forma como ele conhecia Deus, ele está lá num ambiente com 2 homens, né? E dentro daquele ambiente ele é luz para a vida daqueles homens, né? Traz uma orientação para a vida daqueles homens, e ele continua preso lá. E por uma circunstância, por permissão de Deus, então ele é descoberto, e daí novamente, pela sua fé, pela sua fidelidade a Deus, Deus dá a ele a revelação que vai fazer com que ele seja reconhecido por Faraó e estabelecido como o segundo maior naquela terra. E veja, tudo pela fé desse rapaz.
Não foi o Estado que ensinou ele a ser governador. Não foi o seu pai que ensinou ele ou botou ele nas melhores escolas para ser um governador. Se fosse pelo Estado, ele teria continuado escravo. Exato. Então, tu vê como a fé conduz esse homem à posição de maioral dentro daquela nação, fora o faraó, no caso, né? E através da vida dele, toda aquela nação, toda aquela redondeza é abençoada. Nem ele esperava que veria os seus irmãos novamente, e daí ele vê ali Deus usando a vida dele para abençoar a sua família. Daniel, lá em outro contexto, né? Tá lá num ambiente em que ele é trazido para a Babilônia, né? Alexandre, me ajuda. Deixa eu errar teologicamente aqui, né? Só deixa eu voltar um pouquinho no que você estava falando. Vai lá, dá uma pausa aqui. De José ali. Em nenhum momento ele perdeu a postura dele de um homem de honra diante de Deus. Exato. E eu creio que hoje em dia eu escuto muito isso às vezes, a frase, os tempos são outros. Essa frase, os tempos são outros, leva para uma nova interpretação bíblica, para uma nova moral, para uma nova ética, para uma nova postura. Né, o relativismo, exatamente. Eu sempre falo assim, a gente não pode fugir da ortodoxia bíblica, né? Ou seja, a Bíblia como ela é, simplesmente eu não posso alterar nada. O que o homem deveria ser na época de Paulo, de Daniel, de José, ele precisa ser ainda hoje, mais do que nunca, né? Para influenciar a sociedade. Ah, mas eu vou perder com isso. Olha, se tu tiver que perder, se nós tivermos que perder, paciência, mas que não venhamos a perder a eternidade. Né? Então, eu acho muito perigoso esse tipo de colocação e a gente está ouvindo cada vez mais essa visão moderna. Cara, ele em momento algum ele foi omisso. E hoje o que mais tu vê são homens omissos, que não assumem suas responsabilidades. Cara, olha, ele poderia muito bem ter se deixado levar. A mulher deu toda a orientação. Não, fica tranquilo. Vai ficar entre nós. Não, tu tá bem aqui. Olha, o cara tava lá na casa, foi vendido como escravo, tá dentro da casa de um cara poderoso, dentro daquela nação, tá bem. E vamos levar para aquele ditado do jeitinho brasileiro, né? Do jeitinho. Poderia ter passado na cabeça dele, não, mas agora eu vou ser mais beneficiado ainda aqui dentro. Porque ela pode me beneficiar através da cabeça do Potifar, pode me abrir outras portas. Não, eu vou permanecer firme e fiel a Deus. Cara, doa quem doer, né? Enfim, ele foge. Cara, olha, é impressionante a história desse rapaz, né? Assim como é impressionante, eu quero voltar à história do Daniel, né? E o podcast é um fruto, né, de algo que a gente iniciou lá atrás. Propaganda aqui, ó, amando a Deus no mundo, em cima do livro de Daniel. Em cima do livro de Daniel. Cara, pensa, vamos falar um pouquinho sobre o Daniel, né? Ele é um dos nobres que foi levado para a Babilônia cativo. Mais uma vez. Um povo rebelde que se rebela contra Deus acaba escravo. Né? E ele está lá naquele ambiente e ele, em momento algum, ele abandona a sua fé. Não, eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Eu estou escravo, mas eu não sou escravo. Eu continuo com liberdade para adorar o meu Deus. E ele continua adorando a Deus. E quando ele é perseguido novamente, ele vê aquela lei sendo promulgada, aquele decreto sendo estabelecido em que não se poderia adorar qualquer outro Deus que não fosse o próprio imperador, né, o rei lá. E ele enxerga aquilo e... né, imagina, de forma cética, né, o que está acontecendo, e simplesmente ele ignora isso. Daí a gente pode falar sobre essa questão. Eu lembro que nós estávamos comentando antes sobre essa questão da visão reformada com relação à política, sobre essa questão da liberdade, e como nós devemos nos portar diante de algumas leis. E aí a gente pode vir fazer um paralelo com questões contemporâneas nossas. Tivemos, a partir da pandemia, muita coisa sendo criada ali para cercear a fé,
igrejas sendo fechadas, e aí vocês podem criticar da forma como for, porque o Covid, gente, o Covid tá aí, cara. O pessoal tá pegando Covid, mas não é mais Covid agora, é gripe mais forte, pneumonia, qualquer outra coisa menos Covid, H1N1. Então, muita coisa, e a gente foi aceitando aquilo, e por quê? Porque a gente é burro. Exatamente. A gente é leigo, a gente é ignorante. E assim, a gente acha que está sendo protegido coisa nenhuma. A liberdade de culto, a liberdade de servir, meu Deus, a liberdade de escolha. Né? E daí o Daniel tá, só para fazer o Juarez está se enforcando na peideira, né? O Daniel tá lá exposto a esse ambiente, muito semelhante a isso. E ele, só um pouquinho, não vou deixar de adorar meu Deus. Os amigos dele lá construíram a estátua. É lei, mas... Todo mundo se dobra. Negativo. Nós não. Como diz a minha mãe, tu não é todo mundo. Aplicaram lá, né? Foram para fornalha, enfim, Deus trouxe livramento. Daniel foi para a Cova dos Leões, né? E daí, cara, é tão profundo essas histórias, mas daí como a gente é criado dentro da igreja mesmo, com as pinturinhas das biblinhas de infantil, achando que a Cova dos Leões, o Daniel passeando no meio dos leãozinhos, como se os leãozinhos fossem uns bichinhos de estimação. Eu vou parar para tu falar. Vai lá, Júlia, vai lá. Então, olha só como a gente precisa revisitar essas questões, porque o texto bíblico ele é literal e verdadeiro. Eu creio na palavra de Deus como literal, totalmente literal. Então, o que aconteceu, aconteceu. Foi para a Cova dos Leões? Foi. Os leões, cara, numa cova, são leões famintos. Um leão faminto é o ápice do instinto do animal. Chegou o Daniel lá, o anjo fechou a boca dos leões, cara. Então, é um ambiente totalmente hostil e o cara permaneceu firme. Imagina o rei chegando no outro dia, Daniel. Olha isso, cara. A presença, o caráter de Daniel, ele produziu no rei, em momento algum, a palavra de Deus registra que Daniel ficava evangelizando o rei. Ô rei, tu tem que ser crente. Ô rei, tu tem que aceitar Jesus. Né? Por favor, entendam a expressão. Liberdade poética agora. É uma analogia. Né? Uma analogia. Então, tu tem que se entregar para Deus. Deus é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores, é o... Né, enfim, tu tem que... Não, a palavra em momento algum registra isso, mas sim a fidelidade de Daniel com relação a Deus. Então, o caráter de Daniel, o testemunho de Daniel gera indiretamente no coração daquele rei uma esperança de que ele ia chegar lá e ele ia ouvir o Daniel. E, cara, e foi tão profunda essa esperança que ele chega e chama pelo Daniel. E o Daniel responde, cara. Pensa nisso, cara. Como assim, cara? Eu vim aqui só... Eu não sei quem é que me mandou vir aqui te chamar, mas te chamei, cara, e tu respondeu, cara. E o Daniel expressa aquilo e sai da cova. E a partir dali o rei, cara, não, só existe um Deus. Só existe um Deus. Daniel não pediu pro rei criar lei nenhuma, cara. Não pediu pro rei criar decreto nenhum, cara. Pelo menos eu não... Sim. Ele simplesmente saiu da cova e segue a vida, rei. Vamos embora. E o rei, não. Isso não pode ficar assim. Existe só um Deus. E ele estabelece isso no reino todo. E o crente lá, o crentão lá, não precisou pedir nada. Pelo caráter, pela fidelidade, pelo testemunho, pela vida. Aí hoje tu vê político crente esbravejando, brigando, bancada disso, bancada daquilo, e não resolve nada. A sociedade continua, as leis continuam aí, e a gente celebra. Conseguiram parar uma lei lá. Aí como se isso fosse me defender. Para mim poder ir na igreja, mas eu não abro a Bíblia em casa. Exatamente.
Para tu vai ler com a mudar? minha mulher, com meus filhos, que eu quero ir para a igreja para quê? E isso vai chegar, porque é de mal a pior. Não, já foi um experimento uns anos atrás aí. Mandaram nós tudo ficar em casa. Exatamente. E daí os crentes olhando um pro outro em casa, não conhecia a esposa, os filhos tudo brigando. Haja streaming para entreter uma criança que não. Não, o Juarez Não quer tem falar, outra, mas nisso que tu estava falando, tu vê às vezes dentro da igreja a pessoa não consegue ficar parada 20 minutos para ouvir uma pregação. Já tem igreja, né, que a pregação é 20 minutos, porque Pra não eles não cansar. conseguem parar mais tempo, né? Então, isso é um aí problema sério. isso é Pode complicado. falar. Não, a palavra de Deus ela é muito rica, né? E eu gosto muito desse contexto da história de Daniel, porque é contemporaneizando, acho que essa é a palavra, o momento que Daniel vivia para o momento que nós estamos vivendo hoje. O contexto era diferente, mas as pressões eram bem parecidas, né? Porque Daniel foi levado cativo. Primeira coisa, nós vamos te chamar por outro nome agora. Teu nome é Daniel, nós vamos te chamar de Beltesazar agora. Aqui o teu nome é outro aqui com a gente. Ó, você vai se vestir desse jeito a partir de agora, né? Você vai se vestir do jeito que a gente se veste aqui. Muito da cultura que o Alexandre gosta de falar, que a gente está sendo influenciado pela cultura, né? Aí chega lá e fala assim, agora você vai comer essa comida. Aí Daniel já fala, não, peraí. Essa comida eu não como. Me dá... Não, mas se você emagrecer, você começar a aparecer com o semblante caído, o rei vai cobrar de nós. Ele falou assim, não, faz o seguinte, ó. Eu vou comer legumes. Se eu ficar fraquinho, daí eu passo a comer carne. Você já vê o posicionamento de Daniel. E eram meninos, né? Cara, isso que é interessante. Isso é muito legal da comida, porque se tu vai comer essa comida, cara, era a comida do rei, cara. E ele era escravo. Ele foi levado como escravo, mas ele ia desfrutar do que o rei tinha na sua mesa. Melhor. Então, cara, se é comigo, meta essa carne aí, vamos comer essa carne É como toda. se fosse assim, ó, você tá comendo comida de escravo, a partir de agora você vai começar a comer churrasco. Cara, Vamos? olha isso. Então, e daí assim, ó. Se é hoje, não fica um, cara. Não fica um. Não, e aí você vê Meu essa Deus, pressão que tem começa, né? misericórdia. Nós vamos chamar por outro nome, nós vamos te colocar outras roupas, a partir de agora nós vamos dizer o que você vai comer. Aí Daniel já começa a sentir, não, peraí, já tá demais. Até aqui eu vou, essa comida eu não como. E aí começa a pressionar. E aí eu acho muito bonito o que a palavra de Deus o Espírito Santo fez a questão de inspirar o escritor, de colocar isso. Que Daniel, sempre que orava, ele orava de frente para sua janela, de frente para sua terra. Então a fé de Daniel sempre representava os seus olhos voltados para o lugar onde Deus queria que o seu povo estivesse, né? Nós vamos trazer isso de forma simbólica para os nossos dias, sempre olhando para o céu, sempre olhando para Cristo, né? E aí, quando chega a pressão maior, se Daniel tivesse aceitado e cedido as pequenas coisas lá no começo, na hora de prometerem a cova, ele tinha abrido mão da sua fé. Então, hoje, nos dias de hoje, nós também somos testados. Exatamente. Nós somos testados nessas pequenas coisas. Querem nos chamar de outras coisas, querem ditar a forma como nos vestimos, querem ditar a forma como educamos os nossos filhos, querem ditar a forma como nós nos reunimos nos nossos templos, querem ditar a forma como nós falamos e nos posicionamos nas redes sociais. E se nós vamos aceitando isso, vai chegar o tempo da cova. Sim. Vai chegar o tempo da fornalha ardente. E aí, como é que nós vamos nos posicionar se no momento em que ditavam simplesmente o que eu diria nas redes sociais, eu me calei? Se simplesmente quando ditavam o tipo de conteúdo que eu ia compartilhar dentro da minha casa, eu me calei. Eu quero afirmar algo um pouco diferente disso. Eles não vão precisar da fornalha ardente e eles não vão precisar da cova. Perfeito. Se continuar nesse sentido. Perfeito. Desse jeito. Uhum. Porque, cara, dia após dia você vê o comportamento dentro da igreja refletindo o comportamento do mundo e não o contrário. Tu vê, cara, em tudo, cara. E daí tu acaba que a gente sempre fazendo a conexão com a liturgia do culto, você percebe, cara, como as coisas estão fidedignas à cultura. Né? E daí aqui a gente tá falando de política ainda, né? Mas tá tudo interligado.
né? Então, eu não quero fugir muito do assunto, mas infelizmente a gente está muito contaminado por isso, né? Porque há também a gente pode entrar em várias porquê disso, porquê daquilo, mas há uma glamorização desse comportamento aí no mundo que a gente acaba olhando para isso, mas é porque o nosso olhar não está no alto, o nosso olhar não está no alvo. A gente está olhando para os pepinos do Egito, a gente está olhando para que lá no Egito nós tínhamos tais coisas, lá a gente não passava fome, lá era diferente. Aí eu gosto dessas coisas que tem aqui e eu perco o meu foco da eternidade. Eu ia fazer um comentário. E aí a gente acaba contaminando tudo. Não, por favor, tem a liberdade, né? Não, mas assim, é o povo que se torna escravo, né? Mas lá no Egito eu tinha o pepino, né? Eu tinha o que comer. Mas o Estado me dá auxílio. Mas o Estado me ajuda, sabe? É aquela coisa assim, você se torna dependente do Egito sendo escravo. Cara, esses dias atrás eu estava num local, e eu estava conversando com um homem, né, um senhor, e ele estava testemunhando para mim. Cara, ele estava me contando como um testemunho e dizendo, irmão, eu consegui trocar de carro. E as pessoas, e assim, ó, eu tô já faz 1 ano e meio, ou não sei quanto tempo que ele estava desempregado. E eu consegui trocar de carro. E as pessoas me perguntam, como que tu conseguiu trocar de carro? E ele disse, mas é que nós temos o Bolsa Família. Eu digo, temos isso, temos aquilo. E eu fiquei olhando para ele. Eu digo, meu Deus do céu, o que é isso? Gente, que mundo que a gente tá tão louco, cara, psicodélico, que as pessoas elas estão embebecidas ou embriagadas pelas benesses do Estado. É a cultura. E daí assim, então, olha como está conectada essa questão, o emburrecimento coletivo. Aí quando eu recebo uma batidinha nas costas, eu digo, olha que legal isso aqui, cara. Um bolsa disso, um bolsa daquilo. Não vamos entrar no mérito se é bom ou não, mas de repente em algum momento, para alguma situação, aí o meu receio sempre é abrir as concessões, mas aquilo não é para sempre, cara. Eu não posso me prender a isso, né? Aí eu gostaria que a gente entrasse nessa questão de que nós somos, eu li no teu livro ali, eu acho, nós somos cidadãos daqui também. Aí aquela questão do paralelismo da vida espiritual, da vida secular. Não, eu sou cidadão do céu, eu estou de passagem nessa terra, a minha terra é a Nova Jerusalém, e é realmente, e nós sim estamos de passagem nessa terra, mas também somos cidadãos aqui, temos responsabilidades com esse lugar aqui. Afinal de contas, Deus criou todas as coisas e colocou à nossa disposição para administrar essas coisas. Então, nós temos responsabilidades aqui. Nós, como cristãos, nós não somos um povo iletrado ou com baixa instrução. Não, nós deveríamos ser o povo mais sábio dessa terra. E por ter essa sabedoria, ou acesso a essa sabedoria, termos comportamento coerente a isso. Fazendo um paralelo ao que a gente estava falando de Daniel. Daniel era escravo, embora estivesse no palácio, tivesse todas as benefícios do rei, ele sabia que ele era escravo e lá não era seu ambiente. Cristo veio, nos tornou livres, apesar de eventuais situações físicas, materiais, nós somos livres em Cristo, somos cidadãos dos céus, mas aqui nós não somos mais escravos, nós somos embaixadores. E o embaixador, ele precisa cumprir com o propósito daquele reino que ele representa. Exato. E aí entra a questão das obrigações. Nós não somos mais escravos, mas somos embaixadores. Então nós somos livres, nós somos estrangeiros, cidadãos dos céus, mas nós temos que cumprir com aquilo que nos foi estabelecido como uma missão. Pegar o que o Bernardo falou, que nós estamos aqui para administrar, né? Mas como é que eu vou administrar bem se eu estou
coberto com essa cultura mundana dentro da minha casa, na maneira que eu trabalho, na maneira que eu falo, na maneira que eu me porto na igreja, ao invés de refletir Cristo, né, ser imitador de Cristo, eu estou imitando o mundo. Eu estou imitando a maneira que o mundo fala, a maneira que o mundo age no trabalho, engana, rouba, se corrompe, depende de terceiros, mente, engana, e isso, infelizmente, muitas vezes está entrando, essa cultura está entrando dentro da igreja. E isso tudo vai ao encontro dessa falta de educação. Você pega hoje um jovem e você fala que ele tem que ler um livro desse aqui, ó, até o teu, que não sei se é um pouquinho mais fino. É um pouquinho mais fino. O cara enlouquece, cara. Ele não vai conseguir ler. Ele não vai conseguir ler, porque ele tem que passar 5 horas, 6 horas, 7 horas na frente de uma tela. E aí ele acha que nós somos ultrapassados, uma mente antiga, grossa. Não. No momento que você pega um livro para ler, você começa a abrir a mente, abrir o pensamento, entender as coisas, e você passa, numa caminhada, a ser um bom administrador daquilo que Deus tem dado para nós. Aí vai a nossa família, nosso trabalho, as atividades na igreja, a gente passa a fazer bem, porque a gente passa a entender que o que nós estamos fazendo não é simplesmente para nós, mas é para o Senhor, que a gente está cuidando daquilo que Ele nos deu. O Valmir Nascimento, ele fala um negócio interessante aqui no livro dele. Ele fala diversas coisas interessantes, né? Mas é nesse ponto aqui, ó. Quem possui uma visão de mundo baseada na dignidade da pessoa humana, na verdade, na bondade e na justiça, dificilmente poderá privatizar, ou seja, terceirizar, suas convicções e vivê-las na interioridade, indiferente aos problemas políticos, econômicos, sociais e culturais do seu tempo. Então, se nós temos essa perspectiva de que fazer a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus, é alcançar o outro, pregando o evangelho, mas não somente isso, impactar a sociedade de forma a melhorar a vida das pessoas, nós não podemos ser indiferentes politicamente, socialmente, economicamente, porque isso também faz parte desse objetivo do exercimento da nossa fé, né? Pregar o evangelho e anunciar a glória de Deus a qualquer custo, né? Não importe o que, não, custe o que custar, né? E em todos os ambientes possíveis. Mas tudo isso também envolve o quê? Depois de amar a Deus, amar o próximo como a si mesmo. Então, se eu vejo que a política em que eu estou, o país em que eu estou envolvido, a sociedade em que eu estou envolvida, tem sido mergulhada em corrupção, por exemplo, ou tem falhado em garantir o sustento, a dignidade mínima para a pessoa humana, então eu, como servo de Deus, tenho que me posicionar politicamente, seja me envolvendo na política, que não é obrigatoriedade para todos, mas seja minimamente entendendo o que está acontecendo e cobrando e me posicionando nos meios em que eu estou inserido, para que essa sociedade possa melhorar e alcançar mais e dar mais qualidade de vida para as pessoas. Não, tu estava falando, eu me lembrei. Veja Paulo, né? Paulo era um homem preparado, né? E a gente pega a epístola aos Romanos, né, que é uma carta extremamente doutrinária, e talvez para muitos, né, aqueles mais incautos, ele não perceba que Paulo está escrevendo para um povo que pertence a um império e que aquele império tem um governante que se autodenomina Deus. Né? Que se autodenomina Deus, no geral, o povo romano e os seus servos não ficavam ali 24 horas adorando o César, né, o imperador, mas eles se autodenominavam Deus. Mas Paulo vai lá e escreve a sua carta mais doutrinária para este povo idólatra, né, se converter. E a história mostra que na prisão, né, ele prega para soldados, prega para pessoas, e aqueles que têm oportunidade de ir hoje a Roma, diz que tem lá, né, registrado as pessoas que estiveram presas com Paulo e se converteram. Veja, um homem que influenciou uma sociedade, né, mesmo em prisões, mesmo escravo, no caso de Daniel, mesmo no caso de José, né, dentro da casa do Potifar, depois sendo um auxiliar do rei, ele, um governador, né, eles influenciaram
nações, influenciaram povos. E é isso que nós temos que fazer hoje, né? Estarmos preparados, e este preparo a gente não pode terceirizar, né? Nós temos que buscar esse preparo para que nós possamos influenciar a sociedade, seja dentro das nossas igrejas, seja no nosso bairro, sendo síndico do teu condomínio, sendo um gestor da tua comunidade ali do teu bairro, seja até mesmo dentro da política, né? Mas não simplesmente estar lá e fazer conchavos, como José podia ter feito, né? Querer se beneficiar, não. A gente tem que influenciar a sociedade. Perfeito. Isso é muito, muito interessante, essa questão da aplicação disso que a gente está falando, né? Sobre a importância de buscar o conhecimento, de ter a visão correta da política e da importância de falar sobre isso, mas de forma muito prática, como fazer isso acontecer, né? Porque falar, a gente pode sim começar falando em casa, compartilhando com o pai, compartilhando com a mãe, né? E instigando eles. Como é que vocês percebem isso? Porque, gente, vamos ser sinceros, uma pessoa de uma certa idade em diante, ela está só deixando o tempo correr. Ela não quer mais se envolver, não quer mais se estressar. Já não tenho mais idade para isso, né? E daí aqui fica a reflexão e o pedido para essa galera jovem, né? Adolescente, jovem que estiver escutando, por favor, né? Tenha a mente aberta para isso. Primeiro, obviamente, para buscar conhecimento, né? E não se prender unicamente aqui, o podcast também, vai Sim. buscar, vai ler aqui, depois pega aqui, a gente vai deixar a referência dos livros, estude, busque, questione os pais, questione os familiares, né? Questione alguém que esteja próximo de ti para saber mais, para aprender mais, né? E quem sabe Deus não te move a encarar um cargo político que seja, aqui como o Alexandre falou, começando na liderança dentro da sua escola, da sua faculdade, da sociedade, como tu falou, né, do condomínio, e porque a gente não quer, e o que eu mais vejo é isso, eu não vou me incomodar com isso aí, deixa para quem tem tempo para isso. Aí, nesse deixa para quem tem tempo para isso, a gente está sendo governado por gente idiota, por gente que desonra a Deus na sua essência. E a gente está, não, é assim mesmo, o mundo vai de mal a pior, o mundo jaz no maligno. Sim, jaz no maligno, mas e a nossa parte nisso? Né? Porque a gente vota, a gente é obrigado a votar. Não é uma escolha nossa. Quando os bons se omitem, os mau caráteres, eles se aproveitam, Exato. né? Então, por isso que a gente tem tanto político lá naquele ambiente que se auto-intitula cristão, mas está lá simplesmente pelo seu mero interesse, ou mero interesse político partidário. A gente... Primeiro, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve agora. Essa pausa é muito importante. Outra coisa... Faz um print, né? Faz um print aí, tira uma foto da sua televisão, tira uma foto do seu computador, faz um print no celular, posta no Instagram que você vai seguir agora, @souloldcast, e marca a gente, entendeu? Posta lá e marca a gente. Marca o Souloldcast que a gente recompartilha. Fica mais fácil. Nós somos 4 pessoas, se for marcar todo mundo, fica muita gente. Complicado. Mas marca o Souloldcast que a gente vai recompartilhar pra gente saber que você tá aqui com a gente, que você tá acompanhando. E só para fechar o meu gancho, voltando ali sobre a questão dos que se aproveitam da omissão dos bons, isso acaba que muitas pessoas deixam de lado. Eu não vou me envolver mais nisso aí porque tem gente mau caráter. Mas eles estão lá justamente por causa dessa mentalidade. Porque a gente pensa em não se envolver. E se envolver não é simplesmente daqui a pouco se candidatar a um cargo político. Se você tem uma vocação para isso, faça. Mas não é isso que nós estamos dizendo, que todo mundo tem que se envolver e se candidatar a um cargo político. Mas nós temos que minimamente ter uma consciência em quem a gente vota, ter uma consciência se eu estou acompanhando as pessoas em quem eu votei, se eu estou cobrando, se eu estou exigindo, se eu não estou me posicionando de forma simplesmente ideológica, mas sem nenhum equilíbrio do que eu estou falando. Não estou defendendo uma pessoa independentemente do que ela faça, e às vezes ela está fazendo um monte de besteira, ou eu estou defendendo os meus princípios e valores, e aí votando naquele que mais se aproxima daquilo que eu acredito e acompanhando aquele trabalho, né? Uma pergunta bem prática, né, pra galera em casa aí, ó.
Tu lembra em quem que tu votou na última eleição? Tu lembra por que você escolheu essa pessoa? Por que eu escolhi o fulano para votar, ou a fulana para votar como vereador ou vereadora? Por que eu escolhi o fulano ou a fulana para votar como prefeito? Eu escolhi na hora que eu fui lá. Então, meu filho, aguenta o que tu tem. Eu votei porque era eu da minha escolhi igreja. porque é da minha igreja. Queridão, Sabe falar meu nome. aguenta o que tu tem. Eu escolhi porque o meu pai me deu aqui, eu tinha que votar mesmo, fui lá e votei. Aguenta. Agora, se você pesquisou antes e foi ver o currículo da pessoa, conhecer um pouquinho da história dela, por que ela está nisso? Aí sim, aí tu pode cobrar. Aí tu manda e-mail, tu manda um WhatsApp. Por que tu está agindo assim? Por que tu não votou lá? Por que tu não está na... Outra pergunta, quando é que foi que a gente foi numa sessão da Câmara de Vereadores? Uma sessão da Assembleia Legislativa. A gente não vai lá. A gente vota nos bonecos, bota lá dentro e não vai lá fiscalizar. E reclama quando recebe a correspondência deles em casa. Mas eu tenho muito compromisso. Dói, né? Dói nós. Porque eu também não fui lá. Fui uma outra vez na minha vida. Porque eu tenho outros compromissos para ir lá. Mas se nós temos, e aí fica uma reflexão, cara, a gente precisa levar isso aí a sério também. Consciência política. Consciência política. Só para... Sabe quando é que começa esse desleixo e esse desdém que a gente tem por essa questão da política? Sabe quando é que começa isso? Quando lá na escola a professora pergunta que alguém tem uma dúvida e daí ninguém levanta a mão. Na verdade, ninguém entendeu nada. Mas todo mundo tá com vergonhinha de perguntar. Porque vão achar que eu sou burro. Ou não quer perguntar porque vai estender a aula da professora. Ou tá louco para ir embora. Né? E daí isso se perpetua até hoje, numa reunião, por exemplo, no trabalho. Um Bernardo da vida no final. Mas tal coisa. Todo mundo já fica assim, tá todo mundo louco para ir embora, para que termine aquela reunião. Não, a gente não se preocupa lá no início. Capaz que vai se preocupar depois. Aí tu sai da aula cheio de dúvida, tu sai da igreja cheio de dúvida, tu não pergunta, tu não questiona, e tu vai viver a vida inteira chorando, choramingando pelos cantos, mas nunca levantou a mão para perguntar, para questionar, para se posicionar. E aqui a gente está falando só de política, né? Eu vou deixar o Alexandre falar. Mas comenta aí o que vocês estão achando desse tema. Comentem as experiências que vocês têm sobre isso também. Coloca nos comentários o pensamento que vocês têm, a ideia que vocês têm, o conceito que vocês têm sobre o envolvimento do cristão com a política, que é muito importante também a opinião de você que está acompanhando a gente também. Por favor, Alexandre. Não, até assim, puxando o gancho ali da questão da consciência política, né? Infelizmente nós temos às vezes até pastores falando, não, política não é algo para ser debatido, né? Não é algo para ser falado. De fato, a gente não tem que falar sobre política nos púlpitos ou dentro da igreja, mas essa consciência política ela precisa ser plantada, ela precisa ser trabalhada, e não tem outra forma de fazer isso senão pela educação. E se nós não fizermos dentro da nossa casa e dentro das igrejas, será feito nas universidades por professores que são contra o cristianismo, por professores que não querem saber do jovem lendo a palavra de Deus ou lendo qualquer livro e passando a pensar por conta própria. Infelizmente nós temos hoje nas igrejas, isso é uma realidade, e eu não culpo outras pessoas senão os pais e alguns pastores. Nós temos jovens que seguem ideologias comunistas, né, e que falam abertamente, defendem abertamente. Não há como coabitar o comunismo e o cristianismo. Não existe forma. Mas nós não ensinamos mais os jovens não orientamos os jovens quanto à educação, quanto àquilo que eles devem ler, quanto àquilo que eles devem aprender, a gerar essa consciência cristã, essa cosmovisão cristã desde pequenos. Não, é o que tu falou, vai na escola dominical,
aprende ali historinhas. Não se ensina a palavra de Deus, se ensina historinhas. Tem um pastor presbiteriano, agora eu não recordo o nome dele, ele é doutor em alguma coisa, e ele tira sarro, né, daquele desenho da Arca de Noé, crivada de animais caindo para fora. Assim. Aí ele diz assim, gente, aquilo ali é um absurdo. A arca ela tinha um tamanho, né, considerável. Os animais possivelmente que entraram na arca eram animais pequenos, né, filhotes. E aí ele começa a trazer toda uma explicação científica do jeito que os animais entraram na arca. Ele diz assim, isso aqui devia estar sendo ensinado para as crianças. Não aquela coisa boba lá que é uma arca abarrotada. É educação, passa gente. a vida toda achando que é que nem os leãozinhos do Daniel. Exatamente. Educação. Então nós precisamos mudar essa mentalidade. Gerar essa consciência cristã. Essa cosmovisão cristã dentro da juventude, das crianças, para que eles possam crescer entendendo qual é o papel deles na igreja e na sociedade. Gente, estamos nos aproximando. Isso que da faltou o reta Felipe final. hoje. Isso que faltou o Felipe. Meu Deus. E eu tô com a sensação de que a gente não falou tudo. Não falou. Mas nem arranhamos. Mas ó, hoje o debate foi legal, foi bacana. Você que tá aí novamente, comenta aí o que vocês estão achando, o que vocês acharam desse tema, que é muito importante, né? E comentem também os temas que vocês querem ver sendo tratados aqui. A gente tá só começando, né? Estamos ainda no terceiro episódio. O episódio passado foi bem legal. Muito né? bom. Você já pode assistir, volta aí e assiste. Tá disponível para você participar lá com a gente. Deixa o comentário também lá. O primeiro episódio que a gente deu uma abertura falando sobre o que é a cosmovisão também está disponível. No Instagram tem os cortes com as melhores falas, os melhores comentários. Se tem algum comentário aqui nesse podcast que você acha pertinente a gente colocar nas redes sociais, coloca aí também para a gente saber de onde é que você está falando, de qual igreja você é, se você não é de alguma igreja, qual é a sua religião. É muito importante para nós sabermos de onde você é, quem é você, para a gente ter você mais pertinho da gente, né? Bernardo, Alexandre, façam alguns agradecimentos aí, fiquem à vontade. Agradecer a turma aí que está nos acompanhando, aqueles que estão sempre comentando, incentivando também, né? Criticando também, né? Eventualmente surge alguma crítica, mas a gente administra. Faz parte. Né? Eu prometi que ia ser bem cuidadoso quanto a isso, tenho sido. E acompanhe conosco, né? Como o Juarez falou, curta ali, comente, né? A gente quer saber, a gente não está vindo aqui apenas descarregar tudo aquilo, descarregar as nossas frustrações ou as nossas revoltas, mas a gente quer saber, né? Porque certamente, assim como nós, inconformados com a situação, nós temos plena convicção de que existem muitos outros preocupados com o rumo que as coisas estão tomando, né? Ou já tomaram, né? Mas que não perderam a esperança de que há possibilidade de correção nesse rumo, né? Para que a gente possa aí voltar a ter segurança e destino para as nossas casas, para as nossas vidas, para as nossas famílias. E a gente falou já de uma forma geral sobre cosmovisão, falamos sobre cosmovisão cristã, como vemos Deus. Hoje discorremos aí um pouco sobre essa questão da política e um pouco na educação e como ambos estão interligados. Quem sabe no próximo a gente não fale sobre cultura, cosmovisão, cultura, cybercultura, ou família, cybercultura. Eu acho que a gente vai ter um episódio sobre redes sociais também, que é bem importante, né? Importantíssimo. Então, vamos deixar no outro episódio a gente mencionou que seria sobre política. Agora, dessa vez, a gente vai deixar no ar aí, né? O que será que nós vamos falar da próxima vez? Quem sabe o teu comentário não vai nos ajudar a entender, né? Com certeza. O Bernardo disse, né, que a gente precisa ainda dar tempo, né, de mudar o rumo, porque os sinais estão aí, né, gente? Os sinais estão aí, a Bíblia está se cumprindo dia após dia. E o Senhor procura verdadeiros adoradores, né, que o adorem em espírito e em verdade. E a verdade é a palavra de Deus que deve estar no nosso coração. Portanto, continua conosco, a gente não tem a pretensão de ser mestre em nada, mas a nossa proposta é fazer despertar a consciência no teu coração, entender qual é o teu papel nessa comunidade, na tua rua, na tua cidade, no teu país.
Então, ore por nós, esteja orando por nós, Amém. né, para que possamos continuar fazendo esse trabalho aí para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para fechar, você não está sozinho. Esse é um ponto muito importante, né? Às vezes a gente Exatamente. está num grupo de amigos, a gente está pensando, está vendo coisas que a gente quer ver mudar na sociedade, talvez na igreja que você frequenta, talvez no seu ambiente. Você não está sozinho, nós estamos aqui para ser uma voz junto com você para falar desses temas que são tão importantes. Então Deus te abençoe, posta aí, comenta aí a hashtag Volta Felipe, pro Felipe voltar na próxima. Hashtag Volta Excelente. Felipe, para na próxima ele estar aqui com a gente. Deus abençoe sua vida, a sua família, a sua casa, a sua igreja. Deus abençoe a nossa nação e voltamos na próxima. Oldcast, Segurança e Destino. Valeu!